Agora, vamos falar um pouquinho a respeito do método axiomático, que é a forma como a matemática é feita atualmente. Bom, a essa altura, estamos já todos acostumados com o conceito de demonstração. Nós sabemos que a demonstração consiste em uma linha argumentativa, que, a partir de fatos óbvios ou considerados previamente conhecidos, deduz um novo resultado, que é a tese do teorema que estamos provando. De maneira geral, esse método funciona bem. Ele consegue nos convencer que a proposição demonstrada é realmente verdadeira. Porém, essa forma solta de demonstração, ela tem dois defeitos. O primeiro deles é a subjetividade. Nós não temos nenhum critério objetivo para nos dizer o que é que devemos considerar como óbvio ou previamente conhecido na hora de fazer uma demonstração. Aí, essas decisões, elas acabam dependendo do feeling pessoal de cada matemático. Um segundo defeito é o risco de, sem perceber, incorrermos no que nós chamamos de raciocínio circular, que é utilizar o fato x para provar y e usar o fato y para provar x, sem que nada externo sustente nem x e nem y. Certo, mas o que pode ser feito a esse respeito? Bom, para eliminar a subjetividade, nós vamos de cara fixar quais são as afirmações que serão aceitas como verdadeiras pela matemática que nós vamos desenvolver. E deduzir todas as outras coisas a partir delas. Bom, essas verdades fundamentais, a partir das quais todas as outras serão deduzidas, elas têm um nome. Elas são chamadas de axiomas, ou também de postulados. Para os antigos gregos, até existia uma diferença entre o significado desses dois termos, porém, eles podem ser considerados sinônimos na matemática moderna. E esse processo de fixar, logo de início, as afirmações assumidas como verdadeiras e deduzir o resto a partir delas, tem um nome de método axiomático. Certo. Mas como é que nós escolhemos esses tais axiomas? Bom, o critério mais importante é que todos os axiomas devem ser óbvios do ponto de vista da intuição do sistema que queremos representar. Como assim? É que, geralmente, nós já temos uma noção intuitiva das propriedades dos conceitos matemáticos com os quais iremos lidar. Por exemplo, quando queremos axiomatizar a geometria euclidiana plana, nós já temos uma visualização não formal de conceitos como pontos, retas e ângulos. Assim, nós já sabemos mais ou menos o que eles são e como eles se comportam. Assim, nós já temos algum discernimento de como esses objetos se comportam e podemos escolher axiomas que pareçam naturais e óbvios. Por exemplo, esse desenho aqui mostra duas retas que se interceptam e formam dois ângulos, alfa e beta. A nossa visualização geométrica deste conceito nos permite intuir e dizer que é óbvio que esses ângulos devem ser iguais. Isto é, alfa tem que ser igual a beta. É um fato que está acima de qualquer dúvida. Nenhum de nós aqui duvidaria disso. Portanto, essa afirmação poderia ser utilizada como sendo um axioma da geometria euclidiana plana. E, de fato, ela normalmente é colocada como um axioma. Agora, nesse segundo desenho, nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, gerando dois ângulos. Mais uma vez, cada um de nós aqui consegue enxergar que esses ângulos são iguais. Isto é, alfa é igual a beta. Esse é um fato intuitivamente óbvio, na qual todos nós temos confiança absoluta. Então, mais uma vez, essa propriedade poderia ser colocada como um axioma da geometria euclidiana. Por outro lado, considera essa terceira figura aqui.
nós temos agora um triângulo retângulo com catetos medindo A e B e uma hipotenusa medindo C. Bom, todos nós aqui conhecemos o Teorema de Pitágoras e sabemos que ele é verdadeiro. Entretanto, em contraste com o que aconteceu nas duas situações anteriores, não é óbvio que A2 mais B2 igual a C2. Nenhum de nós olha para essa figura aqui e diz, pô, mas é claro que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. É uma situação bem diferente do que aconteceu nos outros exemplos que nós acabamos de ver. Então, isso significa que o Teorema de Pitágoras ele não seria uma boa escolha de axioma, porque o axioma ele tem que ser alguma coisa intuitivamente óbvia. Bem, de maneira geral, nós tentamos manter o número de axiomas o mais enxuto possível. Assim, geralmente se prefere adotar a menor quantidade possível de axiomas que nos permitam desenvolver toda a matemática que queremos. Isso também ajuda com o que falaremos no próximo tópico, que é o fato de que nenhum sistema axiomático pode gerar inconsistências. Ou seja, em um sistema axiomático, não pode acontecer que se consiga provar que uma certa afirmação X é verdadeira e, ao mesmo tempo, também se consiga provar que a mesma afirmação é falsa. Afinal, X ou é verdadeiro ou é falso. As duas coisas não dá. Tal contradição seria um absurdo completo. Sistemas inconsistentes assim não fazem sentido e não servem para nada. Se uma inconsistência foi encontrada em um sistema axiomático, ele tem que imediatamente ser abandonado e, eventualmente, substituído por outro. Esse é um dos motivos pelos quais sempre tomamos muito cuidado de, na hora de construir um sistema axiomático, escolher um número pequeno de axiomas, com eles tão simples quanto possível, porque isso minimiza o risco de encontrarmos uma inconsistência. Aliás, é bom observar que, em geral, não há como nós termos certeza se um dado sistema axiomático vai ou não vai gerar algum tipo de contradição. Na verdade, nós sequer temos certeza se os axiomas usados pela matemática moderna são consistentes. Pode perfeitamente acontecer de amanhã alguém achar uma contradição na matemática. Nesse caso, nós teríamos que reescolher os axiomas da matemática. E, por incrível que pareça, isso já aconteceu antes. Esse velhinho aí é o Bertrand Russell. No início do século XX, ele descobriu que o sistema axiomático que era usado na época admitia uma inconsistência. O que aconteceu foi que esse sistema teve que ser jogado fora e substituído por outros que são usados até hoje. Quem quiser saber mais a respeito desse incidente interessante, pode pesquisar na internet pelo paradoxo de Russell. É um assunto bem legal e é o tipo de cultura geral que todo matemático precisa ter. Bom, mas abandonemos um pouco essa digressão histórica e voltemos ao assunto principal. Nós já vimos que todo axioma precisa ser intuitivamente óbvio. Porém, não é toda afirmação óbvia que vai ser admitida como axioma, já que nós sempre tentamos enxugar ao máximo a quantidade de axiomas. Se nós lembrarmos que a filosofia do método axiomático é que tudo deve ser consequência unicamente dos axiomas, nós temos então que, mesmo que uma afirmação seja intuitivamente óbvia, se ela não for uma consequência explícita de algum dos axiomas, ela vai precisar sim ser demonstrada. Assim, por exemplo, no sistema axiomático que define os inteiros, você é obrigado a fazer a demonstração de que 0 mais 0 é igual a 0. Pois, apesar desse ser um resultado óbvio, ele não está na lista de axiomas desse sistema. Pelo mesmo motivo, nos cursos de álgebra, você prova coisas bem bizarras, como, por exemplo, que 1 é maior do que 0, ou que não existem números inteiros entre 0 e 1.
E o pior é que, ocasionalmente, essas obviedades têm demonstrações razoavelmente difíceis. Bom, pode parecer desnecessário, mas a filosofia do método é essa. Tudo tem que derivar dos axiomas. Então, a regra que tem que ficar clara é: se uma afirmação não é consequência explícita de algum dos axiomas, ela sempre precisa ser demonstrada. Não importa quão óbvia ela seja do ponto de vista intuitivo. É bom observar também que não há unanimidade na escolha de quais são os axiomas certos da matemática. O sistema mais popular é o ZFC, mas existem outros como o NBG e o MK, sendo que esses sistemas sequer são totalmente equivalentes. A verdade é que tem gente trabalhando nisso até hoje. A área da matemática que estuda os diferentes sistemas axiomáticos e as relações entre eles é um campo de pesquisa que é bastante ativo atualmente. Bom, feitas todas essas observações, está na hora agora da gente entender como realmente funciona o método axiomático. Bom, como nós já vimos, a primeira coisa que se faz é fixar os axiomas, que aqui são simbolizados como A1, A2, A3, etc., até chegar no último, que é o AN. Aí, nós chegamos no ponto de demonstrar a primeira proposição, que é a P1. Então, nesse momento, as nossas únicas ferramentas são os axiomas. Então, nós precisamos provar essa primeira proposição P1 utilizando apenas os axiomas. Porém, uma vez que essa primeira proposição tenha sido provada, ela adquire o status de afirmação previamente conhecida e pode ser utilizada nas demonstrações seguintes. Então, na hora que eu for provar P2, que é a segunda proposição, nós, além dos axiomas, nós agora vamos poder utilizar a P1, porque ela já foi provada. E uma vez que a P2 também tenha sido provada, ela também passa a ser considerada como uma afirmação reconhecidamente verdadeira e pode, por sua vez, ser usada nas demonstrações posteriores. Assim, na hora de demonstrar a terceira proposição, que é P3, nós poderemos utilizar os axiomas e também as duas proposições que foram provadas antes, P1 e P2. Seguindo esse padrão, quando nós formos provar P4, nós teremos os axiomas e as três proposições que foram provadas antes, P1, P2 e P3. E quando formos provar P5, nós teremos os axiomas e as quatro proposições que foram provadas antes, P1, P2, P3 e P4. E assim por diante. Normalmente, as primeiras proposições de um sistema axiomático costumam ser muito elementares. Em boa parte das vezes, elas são daquelas coisas intuitivamente óbvias. Porque no início, você não tem muitas ferramentas com as quais demonstrar resultados complexos. É só lembrar que, para provar a primeira proposição, você não tem nada além dos axiomas. Quando chegar na segunda proposição, você tem uma proposiçãozinha só, que foi a P1, além dos axiomas. Então, fica muito difícil você provar alguma coisa complexa dessa forma. Porém, à medida que mais proposições vão sendo provadas, você vai ganhando mais ferramentas com as quais trabalhar. E assim, você consegue provar resultados progressivamente mais complexos. Isso aí é típico do método axiomático. Você começa normalmente provando um monte de bobagenzinhas óbvias, porém, aos poucos, você começa a deduzir coisas interessantes. Então, para pegar o exemplo do sistema axiomático que fundamenta os inteiros, a primeira proposição que você prova é que 0 mais 0 é igual a 0. Depois de um tempo, você consegue provar que 1 é maior do que 0 e mais uns outros resultados bobos. Porém, depois de algum tempo, você começa a provar coisas interessantes e surpreendentes a respeito de números primos e etc.